Fala, boiadeiros! Mais um episódio do nosso BerroCast. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Diego Arruda, presencial. Bom, Diegão, quanto tempo a gente já fez? Quantos programas a gente já fez já à distância? Uai, a gente já vem conversando aí várias vezes, né, Douglas? E estamos ensaiando aí para a gente poder fazer esse presencial assim. E hoje, como a gente está sempre no trecho, acabou dando certo, né? A gente já fez uns 3 já, né, Diego? É por aí. Diegão tá de passagem aqui em Barra do Garça, tá indo pra... Tô indo aqui pro norte do Mato Grosso. Isso aí, vai lá atender um cliente, né, Diegão? Exatamente, nós estamos indo para atender uma fazenda de cria, que é justamente o que a gente vai falar hoje aí, né? Isso aí, hoje o episódio de hoje vamos falar sobre cria. O Diego, que tem um vasto conhecimento na pecuária de cria, os seus maiores clientes é da pecuária de cria, né, Diego? A cria, durante muito tempo, ela foi o patinho feio da pecuária, né? Se a gente for pensar hoje, por vários anos aí, se a gente for pegar décadas atrás, o bezerro foi tratado como um subproduto, né, Douglas? E a gente já teve aí ágio de 60%. Então, se a gente for pensar de uma coisa que era comprado geralmente com deságio, né? E agora o negócio subir para 60%, ou seja, igual as pessoas falaram, né? Pô, Diego, mas o preço de bezerro caiu muito, mas se a gente for pensar, parar para poder analisar, preço de bezerro de 3.200, 3.600, igual eu ouvi falar, igual eu vi, na verdade, eu presenciei esse tipo de negócio, é coisa que a gente sabe que está muito fora da realidade, mas quando tem essa oportunidade, quando passa esse cavalo arriado, a gente tem que estar preparado para poder como é que a gente pode falar, para poder aproveitar a oportunidade. E pode ter certeza que mesmo essa oportunidade passando, tem gente que ainda não consegue aproveitar, né? É verdade, ó, eu sou testemunha viva, meu sogro vendeu o bezerro em 2021 para 2022 a R$ 3.700. Nessa época eu ainda brincava, né, que a gente tinha que guardar o bezerro dentro do cofre, né, colocar segurança para poder vigiar a fazenda. Verdade, verdade. E hoje a pecuária, principalmente no Mato Grosso, eu não sei, o Diego é do estado do Goiás, tem alguns clientes no Brasil todo, mas aqui no estado do Mato Grosso o forte aqui ainda é cria, Diego. Eu não sei como é que tá lá no Goiás, lá o forte lá é recria engorda, por estar mais próximo de São Paulo, mas aqui em Mato Grosso, pessoal, o que predomina aqui pra gente ainda é a cria. Então, o maior volume de pecuária aqui no estado de Mato Grosso é cria. São Paulo já é recria engorda. Como é que é lá em Goiás, Diego? Goiás hoje, se a gente for avaliar friamente, onde inclusive tem o maior volume de animais confinados, né? Mas a cria durante muito tempo, Douglas, além, né, do bezerro ter sido um subproduto, tinha aquela história, né? Não, tem um pasto ruim ali, não, coloca vaca. Não, tem um pasto rapado, não, coloca vaca. E isso Verdade. mudou muito, né? Hoje a gente está falando aí de tratar do bezerro quando ele ainda está na barriga da vaca. E isso hoje ainda é muito, como é que a gente pode falar? Isso ainda é muito Comum, né? comum. As pessoas querem confinamento, as pessoas querem engordar boi no confinamento, querem tratar. Esse mercado, ele é muito mais brigado. Então, se a gente for parar para poder pensar hoje, né, o maior volume de produção de carne que a gente tem hoje é no pasto. É verdade, é verdade. E a pessoa analisando friamente, qual que é o grande problema da cria? Qual é o grande gargalo da cria que muito almeja, mas porém é uma atividade difícil de encontrar? Você acredita que seja o espaço? A cria demanda mais pasto? Na verdade, a cria, as pessoas às vezes têm um conceito, têm um modelo de que não, deixa a vaca lá que vai aumentando o gado, digamos assim, né? E como a gente está vendo ainda, hoje a cria ela ainda tem uma margem, né? Margem, quando eu falo, é margem sobre o faturamento. Vamos traduzir isso. De cada R$ 1.000 que você fatura, X% é líquido no bolso, né? Tá sobrando de dinheiro. Então, quando a gente pega, por exemplo, margem, né, um percentual sobre o faturamento, que a gente chama do jeito contábil de receita líquida, ela tem um percentual maior em relação, por exemplo, ao negócio de recria engorda. E aí,
por ela ter essa gordura maior para poder queimar, e pelo fato também que eu acredito que isso é muito cultural, né? Não, deixa a vaca lá que vai aumentando, e nem sempre assim. É muito comum a gente ver fazendas, por exemplo, que não faz estação de monta, você ter 50%, 60% de prenhez. Aquela vaca que dá 18 arrobas, mas nunca pariu um bezerro, hein, Diegão? Aquela vacona bonita, né? Que ela tem até nome, né? Assim, não, essa vaca, nossa, que vaca bonita. Ah, essa vaca, você lembra dessa vaca? Eu vou falar, não, você lembra dessa vaca? Aí eles vão puxando a capivara dessa vaca de 5 anos na fazenda. E nunca pariu. Nunca pariu. Vira um enfeite, né, na fazenda. Vira um hobby, na verdade. O troféu, né? Exatamente. Mas hoje, pensando hoje friamente, o maior desafio da cria, qual que você acha que é o maior desafio da cria? Além de ser aquele hábito de deixar a vaca para lá, você acredita que para ter uma pecuária de cria hoje, qual que é o tamanho mínimo da propriedade para girar? Vamos colocar aí 200 vacas para criar. Douglas, o que eu costumo falar? O mínimo vai de acordo com a sua necessidade. Não, eu preciso de X mil reais para poder atender a minha demanda. Igual as pessoas falam, mas o que é melhor? Cria, recria, engorda. Seria injusto eu falar não, apontar para um lado. Isso é igual ao mercado financeiro, né? Quando você vai fazer um investimento, o que é a financeira, né? O que é aquela pessoa que vai gerir seus recursos? Ela te faz uma série de perguntas para justamente entender qual que é o seu perfil. Ela né? vai traçar o perfil, né, do cara, né? Porque senão você entra na ganância e você sai no medo. Então você entra na alta e sai na baixa. Saiu na baixa, você vai perder dinheiro. Então, para responder essa pergunta, a gente tem que levantar uma série de fatores, principalmente relacionados ao quê? Qual que é o seu perfil? Seu padrão de vida, né? Se você gasta... o que é bom pra você hoje? 2 mil pra você tá bom? É diferente de um cara que tem um padrão de vida que leva de 14, 15 mil. Então, aí tem que levar em consideração. Outra coisa que eu vejo muito, Diego, o pessoal, alguns anos atrás, né? Vem se perfeccionalizando, né? E vem começando a trabalhar mais o manejo da cria. Então, hoje, tem muitas pessoas que trabalham com boi o ano todo, mas tem muitas pessoas também que começaram a investir em estação de monta sem precisar investir R$1, né, Diego? Com a mesma quantidade de touro, só pegou e fez estação de monta. Outras pessoas vai e faz IATF. Para quem está hoje na cria tradicional, boi o ano todo, o melhor passo é começar com estação de monta, ou você acha que é melhor já partir para IATF? Qual que é o seu ponto de vista em relação a ETF? Vamos voltar um pouco, a gente vai responder essa pergunta, mas hoje eu considero estação de monta uma questão de sobrevivência para o negócio de cria. É o básico. É o básico. Isso é a mesma coisa, você vai fazer o seu prato lá. Né? Sim. A gente considera o seguinte, o que é o mínimo, né? Mínimo, Arroz né? e feijão. Né? E um pedacinho de carne também, que nós também temos que trazer o negócio para o nosso lado. Lógico, né? lógico. Mas a partir do momento que você conseguiu colocar os seus animais dentro da estação, a partir do momento que você conseguiu melhorar o manejo, a IATF ela vem para poder dar um up no seu negócio. Então, por quê? Porque isso demanda alguns pré-requisitos básicos. Né? Você tem que ter uma boa nutrição, você tem que ter um bom manejo, porque eu costumo falar o seguinte, o cio ele entra pela boca. Isso. Tá? Então você precisa ter uma vaca bem nutrida, você precisa ter um manejo bom, porque senão você simplesmente vai acontecer igual a gente vê, que é muito comum. Várias pessoas falarem, não, IATF não presta. E aí você começa a fazer um histórico do como que isso veio sendo conduzido, e aí você vai ver que teve algum momento que houve falha na operação, houve falha na execução do processo. Realmente. E hoje em dia não tem mais desculpa, né, Diego? O básico do básico é igual quando a pessoa pergunta para mim que trabalha com recria e engorda, principalmente que trabalha com recria e engorda em pasto alugado. Sal mineral na época da seca. Falou, isso não existe mais. Você pode dar um sal mineral para uma vacada, já de segunda, terceira cria. Agora, para você que paga aluguel e depende da recria e engorda, você esquece sal mineral. E é a mesma coisa que eu vejo com relação à estação de monta. Se o cara... Qual que é das vantagens que eu vejo da estação de monta? O cara que tem estação de monta, ele consegue ver se o touro dele é fértil, se o plantel de vaca dele consegue ter um bom peso ao desmame, um bom peso a parir, se consegue ter uma boa taxa de prenhez,
Porque taxa de pre-ex, né, Diego, é bom deixar bem ressaltado, é diferente de taxa de desmame, né, Diego? O pessoal às vezes se ilude, não, minha vacada teve uma taxa de pre-ex de 80%, mas vai ver, desmamou só 60%, né? Tem uma diferença bem grande, né, Diego? Com certeza. Eu falo o seguinte, mas qual que é o melhor indicador para cria, qual que é o melhor indicador para recria, qual que é o melhor indicador para ciclo completo? O melhor indicador para qualquer um dos sistemas é lucro, é o que sobra de dinheiro. Então, eu lembro muito isso como se fosse ontem, né? Eu comecei a trabalhar com um senhor que, inclusive, foi uma das pessoas que foi meu professor, né? Esse cara tem uma competência muito grande de pecuária, rodou aí, roda ainda pelo Brasil inteiro, que teve uma vez que eu estava fazendo uma conta para ele, e eu falei para ele, João, o percentual deu X%, alguma coisa nesse sentido. E ele falou para mim assim, Diego, percentual não paga a conta, eu quero saber quanto que deu de lucro. Então é a mesma coisa, índice não paga a conta é o seguinte, quantos bezerros que você vendeu. Quanto sobrou no bolso, né, Diego? Da operação toda. Exatamente.